Vamos nessa, meus queridos, seguindo com vocês aqui então, dentro da parte aqui de operações com conjuntos, vou trazer para vocês aqui a informação sobre o que é o conjunto das partes. De maneira bem leve, no bloco anterior, eu já falei sobre isso. A gente tinha visto ali, né, uma representação em que os elementos do conjunto A, eles eram elementos do conjunto B, e aí eu trouxe ali um texto dizendo que o conjunto A, então, ele era uma parte de B. A gente vai melhorar isso aqui. Eu preciso, inclusive, que vocês façam uma correção aqui, tá? Porque já estou vendo aqui que tem um erro aí na digitação aqui do slide. Vejam, dado um conjunto A, o conjunto das partes de A é o conjunto P de A, cujos elementos são todos subconjuntos de A. O número de elementos de P de A será igual a... Aí eu preciso que vocês coloquem aqui, olha, corrijam, tá bom? Isso aqui está errado, não é 2n não, é 2 elevado a n. 2 elevado a n, é uma potência, tá bom? 2 elevado a n. E aí tem aqui uma observação dizendo que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto dado, ou seja, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto dado. Isso aqui é uma informação que aqui no curso eu vou simplesmente passar para vocês, mas é óbvio que a gente consegue fazer uma demonstração formal disso, ok? A gente consegue fazer uma demonstração matemática de que o conjunto vazio ele tem que ser subconjunto de qualquer outro conjunto. Então vamos organizar aqui, vamos literalmente por partes, para não confundir a cabeça de vocês. Eu vou trazer para vocês aqui, nesse primeiro exemplo, pedindo aqui, olha, para você descrever o conjunto das partes do conjunto A. Conjunto A que é formado pelos elementos 1 e 2, ok? Então, primeiro, se eu estou falando de elementos, quais são, vamos falar do básico e vamos conversar direito, quais são os elementos do conjunto A? Quais são os elementos do conjunto A? O conjunto A é formado pelos elementos 1 e 2. Fechado? Então, esses aqui, olha, são os elementos do conjunto A. O meu conjunto A tem 2 elementos. Então, lembrem-se, os elementos são os guardiões aí do uso do símbolo de pertence. Só os elementos podem ser, a gente só pode associar os elementos com o símbolo de pertence. Então, aqui, para esse conjunto, por exemplo, eu só poderia dizer isso, olha, que 1 pertence a A, ó, 1 pertence a A e que 2 pertence a A. E não me venha inventar moda querendo meter parênteses. Ah, pode colocar parênteses aqui? Pode colocar parênteses? Não. Quando a gente for falar de pertence, é falar de elemento. E aí você vai trazer o elemento da maneira como ele está dentro do conjunto. O 2 está dentro desse conjunto, dentro de Chaves? Não. Então pronto, você traz o 2 como elemento de A. O 1 está dentro desse conjunto, dentro de Chaves ou qualquer outra coisa? Não! Então você vai trazer o 1. É 1. Perfeito? Não vamos complicar o que não precisa. A gente já vai ter situações que eles vão tentar complicar demais a nossa vida. Então vamos parar de arrumar confusão porque não precisa. Se eu fosse usar o símbolo de pertence, só para esses elementos, para o 1 e para o 2. Fechado? Agora, eu vou te trazer para o conjunto das partes. Quando eu falar de conjunto das partes, eu vou falar do subconjunto. E aí, quando eu falar de subconjunto, em termos de simbologia, é aqui que eu quero preparar terreno para a gente chegar. Quando eu falar de subconjunto, aí eu vou usar o símbolo do contido, ou até o símbolo do contém, dependendo da maneira que eu quiser representar, certo? Mas então, vamos de novo repetir uma fala do fim do bloco anterior. Eu só utilizo o símbolo de contido quando eu estou relacionando um subconjunto com um conjunto. Então, o que eu quero que você guarde? O é o E de elemento. Tenta guardar isso. O E é para você associar elemento. Perfeito? O E é para você associar elemento. E o C é para você associar conjunto ou subconjunto. Tá aqui, ó. O C é para você associar subconjunto. Ok? E é de elemento e o C é para você associar subconjunto. Então aqui, vamos lá. Quais são os subconjuntos?
Gente, olha o nome. Subconjuntos. Conjunto das partes. Você vai criar conjuntos com os elementos de A. A brincadeira é essa. Eu te entrego um conjunto com 2 elementos e você vai começar a criar conjuntos com esses 2 elementos. Então, fala para mim um conjunto que você pode criar com os elementos 1 e 2. Um conjunto que você pode criar a partir dos elementos 1 e 2. Você pode criar um subconjunto, uma parte, olha aqui a expressão que eu estou usando para te explicar. Uma parte de A, você pode pegar uma parte de A e criar um conjunto com o elemento 1 lá dentro. Ok? Você pode criar uma outra parte de A que é um conjunto formado pelo elemento 2. São subpastas, certo? O conjunto é como se fosse o seu armário lá com 2 gavetas. Tem lá. E aí você pode, individualmente, montar esses elementos, certo? Então você pode pegar um conjunto que tenha só o elemento 1, um conjunto que tenha só o elemento 2. Você pode pegar um conjunto que tenha os elementos 1 e 2. E você sempre vai poder colocar o conjunto vazio. Ok? Você sempre vai poder colocar o conjunto vazio. O conjunto vazio é o 0 cortado, ou assim, tá bom? Um conjunto literalmente vazio. Ok? Quando a gente coloca dentro de chaves, se eu quero representar o conjunto vazio, eu coloco as chaves e não coloco elementos aqui dentro. É para ser um conjunto realmente vazio. Aí isso acontecia muito quando eu trabalhava com ensino médio. E às vezes o aluno estava na dúvida, né, do conjunto vazio. Como que é mesmo conjunto vazio? Confessa que pode não ser a sua ideia aí, né? É igual aquela história de redação. Você quer usar uma palavra, mas aí você está na dúvida se coloca o acento ou não. Numa hora você escreve a palavra com acento. E no outro trecho da redação você coloca a palavra sem o acento. Que aí em algum momento você vai acertar, não é? Então aqui, para falar do conjunto vazio, mas eu estou na dúvida. Aí você mete isso aqui, ó. Você coloca o vazio dentro de chaves. Aí deu ruim, porque aí você está passando uma outra ideia matemática. Quando você coloca isso que está aqui, você fala para mim que você tem um conjunto unitário e que dentro desse conjunto está um conjunto vazio. Brunão, que onda. É isso. Conjuntos tem hora que a gente vai nessas pegadas, tá bom? Mas o que eu só estou te chamando a atenção é que não dá para você ficar na dúvida e querer juntar os dois, tá bom? Ou você coloca o vazio dessa forma, ou você coloca realmente o conjunto vazio assim, tá bom? O conjunto vazio desse jeito. Não dá para juntar os dois, tá? E aí, muito prazer. Esses elementos aqui, olha como eu estou tratando. Esses conjuntos aqui, são os elementos do conjunto das partes. Acostume-se com o vocabulário matemático. Olha como eu estou falando. Esses conjuntos, tudo que eu tenho aqui são conjuntos, porque estão dentro de chaves, né? Ou a notação aqui do conjunto vazio. Então, ó, esses conjuntos são os elementos. Então, observem que eu vou tratar os conjuntos como elementos. Esses conjuntos são os elementos do conjunto das partes do conjunto A. Como que a gente coloca isso no papel? Deixando indicado assim, olha, que P de A, ó, meu conjunto das partes de A, é um conjunto que vai ter como elementos o conjunto vazio, o conjunto formado pelo 1, o conjunto formado pelo 2, o conjunto formado pelo 1 e pelo 2. O que eu preciso que vocês entendam? Que estes elementos são os chamados subconjuntos do meu conjunto A. Se eles são os subconjuntos, são os únicos para os quais nós podemos usar o símbolo de contido. Eu posso dizer que
o conjunto vazio está contido em A, que o conjunto formado pelo 1 está contido em A, que o conjunto formado pelo 1 e pelo 2 está contido em A. Desculpem, que o conjunto, vou colocar aqui na ordem, né? Que o conjunto formado pelo 2 está contido em A, que o conjunto formado pelo 1 e pelo 2 está contido em A. Professor, você me desculpa, mas eu confundi. Eu achei que aqui tivesse que ser o símbolo de pertence. Tá, então vamos organizar. E é por isso que não adianta. Olha, pode me xingar, que eu lido com isso há muito tempo e eu sei por quê que vocês insistem nesses erros cíclicos. É justamente porque não tem a paciência de fazer o que a gente está fazendo aqui, que é olhar para isso com um pouquinho de calma. Tem hora que em 2 minutos eu poderia te explicar isso, mas eu prefiro gastar meia hora para você aprender direito, do que você ficar assistindo 500 vezes um vídeo de 2 minutos que não vai te levar a lugar nenhum. Então vamos aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Você ficou na dúvida se era o símbolo do contido ou de pertence? Vejam, você poderia colocar o símbolo de pertence se eu estivesse falando de P de A. Aí seria o símbolo de pertence. Porque aí, este cara é um elemento desse conjunto aqui, ó. Aí você poderia usar o pertence. O vazio pertence ao conjunto das partes de A. O conjunto formado pelo 1, ele pertence a esse conjunto aqui. Mas eu não estou falando disso. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Eu estou relacionando esses caras com esse conjunto aqui em cima. Então, esses caras aqui, para esse conjunto aqui, eles são subconjuntos. Se eles são subconjuntos, a gente usa o símbolo de quê? A gente usa o símbolo de contido. Professor, eu estou achando muito complexo esse negócio de subconjuntos. Fica tranquilo, que eu já sei onde eu estou pisando. A gente vai com jeito. Fica tranquilo, que a gente vai ter que arrumar essa casa, tá bom? Então o negócio aqui é o seguinte. Por que a gente chegou a 4 resultados? Ou melhor, como que a gente já podia esperar esses 4 resultados? Porque eu já coloquei isso aqui para vocês. Óbvio que isso aqui também é demonstrado matematicamente, certo? Aqui, óbvio que eu também estou trazendo para vocês o que me interessa, que é o resultado, mas a gente tem demonstração disso daqui. Vejam, leiam matemática. O número de elementos de P de A. Fórmula para descobrir o número de elementos. Número de elementos de P de A. Olha para cá, olha o P de A, olha o conjunto das partes de A. Tá vendo aqui o conjunto das partes de A? Olha aqui os elementos desse conjunto. Olha, tem 1, 2, 3, 4. Então, como que eu podia desconfiar que o conjunto das partes de A ia chegar a 4 elementos? Porque eu tenho essa fórmula, 2 elevado a n. O que é o n? O n é o número de elementos distintos. Quantos elementos distintos eu tenho aqui? Eu tenho 2 elementos distintos. Eu tenho o 1 e o 2. São 2 elementos distintos. Então, o número de elementos, olha para cá, o número de elementos de P de A. Número de elementos do conjunto das partes de A. Número de elementos de P de A é o 2 elevado a n. No nosso caso aqui, então, seria 2 elevado a 2. E aí 2 elevado a 2 dá 4. Este 4, o que é este 4? Este 4 está aqui, ó. Ó, são esses 4 aqui que a gente encontrou, ó. 1, 2, 3 e 4. Perfeito? Me perdi. Calma que eu te ajudo a se situar de novo. Esse aqui é só o primeiro exemplo, tá? A gente vai se achar. Então vejamos. Vamos com calma para a gente ver o que a gente fez aqui. Vou colocar um outro exemplo. Vamos lá. Olha para esse conjunto que está aqui, ó. Meu conjunto C formado pelas letras A e B. Ok? Meu conjunto C é formado pelas letras A e B. Então, vamos lá. Quantos elementos tem esse conjunto C? Eu quero que você chegue ao ponto e fale assim, eu não aguento mais você me perguntando isso. Enquanto você estiver naquela fase, você não, deixa eu pensar. Então é sinal de que eu tenho que ficar te perguntando mesmo. Porque na hora que você já não estiver aguentando, mas não, Bruno, claro que são 2 elementos. Certo? Eu quero chegar com você nesse ponto. Então aqui, ó, quantos elementos que eu tenho nesse conjunto? São 2. Isso, são 2 elementos. Tá bom.
Se são dois elementos, lembrem-se, só esses dois que eu posso usar, eu só posso usar símbolo de pertence com esses dois. Os elementos são os guardiões do símbolo de pertence. Então, se tiver alguma situação falando de pertinência, para esse conjunto que está aqui, você só tem verdade se colocar isso, olha. A pertence a C e B pertence a C. E não inventa moda, de meter parênteses nisso aqui, hein? Não vai ficar caindo nessas pegadinhas que geral cai, não. Ah, colocou dentro de chave. Você já superou essa etapa. Só ia aceitar isso aqui dentro de chave se dentro desse conjunto, dentro de chaves, estivesse o A. Não é o caso. Perfeito? Então, pertence é só... O pessoal tá aqui, pô, mas você xinga e começa a rir, mas é porque é isso, né? Porque o xingamento ele já é uma brincadeira. Você acha que eu tô te xingando real? Jamais. Então, isso que eu mesmo não aguento. Então, aqui, ó, o A e o B são os únicos elementos, então, eles são os únicos com os quais você pode usar, são os únicos para os quais você pode usar o símbolo de pertence. Superamos a etapa do pertence? Ah, Bruno, tá, superei. Beleza. Então, agora vamos para o tal do está contido. Não arruma confusão. Vamos devagarinho. Tá vendo aqui um conjunto que tem dois elementos? Cria subconjuntos para mim, com aqueles elementos ali. Cria novos conjuntinhos. Você pode formar conjuntinho com quem? Ah, posso formar um conjunto com A, isso. Ó, você pode colocar o conjunto com A, pode colocar o conjunto com B, pode colocar o conjunto com A e com B, e aí você não pode se esquecer do conjunto vazio. Pô, mas eu não consigo lidar bem com essa história do conjunto vazio, é porque o vazio, isso é quase filosófico, né? O vazio está dentro de todos, certo? O vazio, de alguma forma, está dentro de todos. Então, aqui, o conjunto vazio, ele sempre será subconjunto de todos os outros conjuntos, tá bom? Então, o conjunto vazio é um subconjunto, tranquilo? Também. E aí a gente tem aqui, olha, os 4 elementos, os 4 subconjuntos. É importante vocês entenderem que quando eu coloco para vocês aqui, né? Ah, o número de elementos de P de A, gente, isso aqui é o número de subconjuntos. Vamos só deixar isso aqui evidente, né? O número de elementos de P de A é a mesma coisa que dizer que o número de subconjuntos de um conjunto. Ó. O número de subconjuntos de um conjunto. É 2 elevado a n. Tranquilo? Então, ó, quantos subconjuntos que eu consigo criar para esse ser? O vazio estará contido em qualquer outro conjunto. O vazio está contido em todos. Perfeito? O conjunto formado pelo A, o conjunto formado pelo B e o conjunto formado pelo A e pelo B. Esses conjuntos que eu crio a partir dos elementos de C são os subconjuntos. São as partes que eu uso para criar o meu conjunto C. Então, se eu fosse colocar dentro do conjunto das partes, né, quais são os elementos que estariam dentro das partes de C? Então, a gente coloca aqui, olha, conjunto das partes de C tem como elementos o vazio, o conjunto formado pelo A, o conjunto formado pelo B e o conjunto formado pelo A e pelo B. Beleza? Vamos pegar mais um exemplo. Vamos com paciência. Vamos dar uma olhada para esse que está aqui. Descreva o conjunto das partes do conjunto B formado pelos elementos A, B e C. Quantos elementos tem o conjunto B? Fala para mim. Quantos elementos tem o conjunto B? Quantos elementos tem o conjunto B? Brunão, para. Pô, tá enchendo a minha paciência. Tem 3 elementos. Que bom. Que bom que você já superou, que você virou a chave. Porque alguns minutos atrás eu estava te perguntando quantos elementos, você estava passando vergonha, né? Então que bom que agora você já está até bolado comigo. É isso mesmo, 3. Pode ficar bolado aí do outro lado, não tem problema não. Tem 3 elementos. A, B e C. Perfeito, A, B e C. Aqueles elementos são os únicos
para os quais eu posso utilizar o símbolo de pertence. Então, para desse conjunto eu tirar proposições verdadeiras ao utilizar o símbolo de pertence, eu posso dizer que A pertence a B, sem parênteses nem nada. Só o A. O A é que é o elemento. A pertence a B, B pertence a B e C pertence a B. Fechado? Ok? Agora, eu preciso que você fique atento aos subconjuntos, porque a gente está começando a entrar no terreno do uso do símbolo de contido. Eu só posso usar o símbolo de contido se eu estiver relacionando um subconjunto com o conjunto. Então, quais são os subconjuntos do conjunto B? Os subconjuntos, olha o nome, são subconjuntos, conjuntos que eu crio a partir dos elementos de B. Então, fala para mim aí um subconjunto. A. Oi, é o A. Não, conversa comigo direito. A não é conjunto. Você tem que falar. O conjunto formado pelo A. Ah, tá bom. É isso aqui então, olha. O conjunto formado pelo A. Isso. O outro, B. Vou falar de novo. B, conversa comigo direito. B não é conjunto. Velho, se eu estou falando de subconjunto, o mínimo que eu espero é que você represente um conjunto. É um subconjunto. Todo subconjunto é conjunto. Então tem que estar dentro de chaves, tá bom? Vou melhorar essa conversinha aí. Subconjunto é o B. Tá aqui, ó. Subconjunto é o conjunto formado pelo elemento B. Um outro subconjunto. O outro subconjunto é o conjunto formado pelo elemento C. Ah, tá saindo. Tá saindo. Ó, o conjunto formado pelo A, o conjunto formado pelo B, o conjunto formado pelo C. Isso aqui é um subconjunto. É um conjuntinho que eu consigo criar a partir desse daqui. O que mais? O conjunto formado pelo A e pelo B. Ah, beleza, professor. O conjunto formado pelo A e pelo B. Aí a gente pode colocar aqui dentro separado por vírgula. Ok? O conjunto formado pelo A e pelo B. O conjunto formado pelo A e pelo C. Ah, Brunão, tá saindo. É isso, tá vendo? Ó, o conjunto formado pelo A e pelo C. O conjunto formado pelo B e pelo C. E aí acabou, né? Acabou, não é? Acabou não. Você está esquecendo de quem? Do vazio. O vazio está contido em todos. O vazio faz parte de todos. O vazio sempre será subconjunto. O vazio sempre será subconjunto. E quem mais que está faltando? O próprio conjunto. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Ok? Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, o último subconjunto é o conjunto formado pelos elementos A, B e C. Perfeito? É o conjunto formado pelos elementos A, B e C. Tá aqui. Quantos subconjuntos que você encontrou aqui? Aí olha o que eu estou te perguntando. Quantos? Aí eu estou falando de quantidade. Quantos subconjuntos você encontrou? Eu encontrei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era de se esperar esse resultado? Sim. Por quê? Porque demonstra-se, e aqui eu posso usar esse resultado com vocês, demonstra-se que o número de elementos do conjunto das partes de A, ou seja, que o número de subconjuntos é dado por 2 elevado a n. Esse n, o que é esse raio desse n? O n é o número de elementos. Esse conjunto aqui tem quantos elementos? Olha, ele tem 3 elementos, então o número de elementos é 2 elevado a 3. Desculpa, o número de subconjunto seria 2 elevado a 3. Como são 3 elementos, o número de subconjunto seria 2 elevado a 3. Mas 2 elevado a 3 dá 6. Olha! 2 elevado a 3 dá 6. Segura essa emoção aí, né? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Do jeitinho que você encontrou aqui, tá bom? Então pronto. Esses aqui são os subconjuntos. Ó, estes aqui são os subconjuntos. São os subconjuntos de B. Perfeito? São os subconjuntos de B. Significa, então, que são esses subconjuntos, são com esses subconjuntos que eu posso usar o símbolo de contido. Esse aqui é um ponto importantíssimo dessa aula.
um ponto crítico mesmo dessa aula, você saber usar o símbolo de contido. Eu só posso usar o símbolo de contido se eu estiver relacionando um subconjunto com o conjunto. Então, vou fazer questão de anotar uma por uma. As únicas proposições verdadeiras que vocês podem tirar desse conjunto usando o símbolo de contido são essas 8. Ó, que o vazio está contido em B, que o conjunto formado pelo A está contido em B, que o conjunto formado pelo B está contido em B, o conjunto formado pelo C está contido em B, o conjunto formado pelos elementos A e B, o conjunto formado pelos elementos A e B está contido em B, o conjunto formado pelos elementos A e C está contido em B, o conjunto formado pelos elementos B e C está contido em B, e o conjunto formado pelos elementos A, B e C está contido em B. Olha que lindo, com o símbolo de pertence, eu posso criar quantas proposições verdadeiras relacionadas ao conjunto B? 3, porque pertence é só para elemento. Eu só posso usar o pertence para o A, para o B e para o C. Para o conjunto B aqui apresentado, eu posso criar quantas proposições verdadeiras usando o símbolo de contido? 8. Porque o símbolo de contido está associado ao número de subconjuntos. O número de subconjuntos é dado por 2 elevado a n. Como esse conjunto tinha 8 subconjuntos, eu posso criar 8 proposições verdadeiras, usando o símbolo de contido. E claro, todas essas aqui eu poderia inverter usando o contém, certo? Dizer que o B contém o conjunto formado pelo C, que o B contém o conjunto formado pelo A e pelo B, que o B contém o conjunto formado pelo A e pelo C. Tranquilo? Todo subconjunto, até por ser subconjunto, né? Por ser subconjunto, ele tem que estar dentro do conjunto B, certo? Se é um subconjunto, já é um pré-requisito que todos os elementos dele sejam elementos do meu conjunto B. E aí vocês vão perceber isso, olha. O conjunto formado pelo A, todos os elementos desse conjunto estão dentro de B? Sim. Todos os elementos desse conjunto aqui, ó, todos os elementos desse conjunto estão dentro do conjunto B? Sim. Todos os elementos desse conjunto aqui são elementos desse conjunto? Sim. Então, eles são subconjuntos. Ele é um subconjunto. Tá bom? Bem, antes da gente fazer esse exemplo aqui, deixa eu criar um outro. Vem cá. Vamos lá. Olha para cá. Então, agora vamos ver se a coisa está fazendo sentido mesmo. E, ó, mesmo que dê umas vaciladas, relaxa, porque é assim mesmo, tá bom? De vez em quando eu sinto uma agonia de vocês de querer começar a acertar tudo de primeira, né? E eu vou falar para vocês, né? Olha, na vivência com a matemática de anos, eu diria para vocês que às vezes é muita pretensão mesmo. Querer que todo esse conhecimento entre, né, como um milagre aqui, ó, na sua mente de maneira instantânea. Isso aí é conquista, né? Isso aí é caminhada, tá bom? Então, se estiver correndo tudo bem, eu fico muito feliz por você, mas se começar a dar umas rateadas, não, peraí que aquele ali eu vacilei. Gente, mas isso faz parte do estudo matemático, certo? Em alguns momentos vocês olham aqui para nós professores como talvez fossem grandes super-heróis, né? Nossa, como que pode absorver? Cara, muita caminhada, muita porrada no lombo. Achando que é de uma hora para outra que tudo isso acontece? Isso faz parte. Eu estou falando isso para tirar o peso de vocês, né? Que fica parecendo que tem que ser uma coisa mágica. Eu expliquei, você tem que entender. As dúvidas elas vão continuar existindo. Eu vou só, com a experiência que eu tenho, trazendo exemplos para tentar fazer com que essas dúvidas elas realmente diminuam com o passar do tempo e que você possa surfar uma onda mais tranquila. Então aqui eu vou jogar situações para você que muito provavelmente você vai errar. Se acertar, tá lindo. Mas se errar, tá dentro da curva normal. Matematicamente falando, né? Dentro de uma curva normal. Estatisticamente pensando. Vamos lá. Vamos bater um papo. Quantos elementos tem o conjunto A? Elementos? Brunão, tem... Peraí. 2 elementos. 3 elementos. Ah, isso. 3 elementos, né? Estava querendo voltar ao passado
e errar aqui, né? Como se esse cara e esse, como se isso aqui fosse um elemento. Não, são 3 elementos. 3 elementos. 3. Quais são os elementos? Conversa comigo direitinho. Os elementos são o 1, isso. O A, de qual A que você está falando? Desse aqui. Não, então comigo você conversa direito. Isso aqui não é um A. Isso aqui é um conjunto. Ah, tá. Então, beleza. Vamos lá. Os elementos são o 1. Estou fazendo uma viagem no túnel do tempo quando eu dava aula particular. E era assim, né? Que eu ia perguntando para o aluno. Então, quais são os elementos? Ó, o 1, o conjunto formado pelo A e o próprio A. Beleza. Então, esses são os 3 elementos. Guardou que esses são os 3 elementos? Beleza. Quantos subconjuntos? Quantos subconjuntos eu tenho para esse conjunto A? Quantos subconjuntos eu consigo criar a partir dos elementos daquele conjunto A? Subconjuntos, professor? Tem uma fórmula, não tem? Isso. Qual que é? 2 elevado a n. Tá, então o n é o número de elementos, então 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, 8, são 8 subconjuntos. Isso aí, essa é a resposta que você tem que me dar. Número de subconjuntos é dado por 2 elevado a n. N é o número de elementos, são 3 elementos, 2 elevado a 3, 8, então eu vou ter ali 8 subconjuntos. Tá bom. Entenda, eu consigo tirar 3 proposições verdadeiras dessa relação aqui, né, do conjunto A, usando o símbolo de pertence, certo? Isso porque o símbolo de pertence eu só uso para elemento. Ok? E eu posso tirar 8 relações verdadeiras, 8 proposições verdadeiras usando o símbolo de contido. Por quê? Porque eu só vou usar símbolo de contido se eu estiver associando subconjunto com conjunto. Então, se escore, pendure-se na teoria. Pertence eu só uso para conjunto, para elemento, e contido eu só uso para subconjunto. Está claro na sua cabeça o que é um subconjunto? O que é o subconjunto aqui para o conjunto A? Um subconjunto é um conjunto, é lógico isso, mas eu preciso que você enxergue isso de maneira lógica mesmo. Todo subconjunto, claro que é um conjunto, então vem representado dentro de chaves. Todo subconjunto é um conjunto e aí eu vou poder pegar esses elementos e criar conjuntinhos à parte. Com esses subconjuntos, eu posso usar o símbolo de contido. Agora eu vou jogar para vocês aqui algumas situações para a gente julgar como verdadeiro ou falso. Me ajude. Olha para cá. Primeira. Ó, 1 pertence ao conjunto A. Você vai verificar para mim se isso aqui é verdadeiro ou falso. O conjunto A pertence ao conjunto A. Você vai verificar para mim se isso aqui é verdadeiro ou falso. O vazio pertence a A. Você vai julgar isso aqui como verdadeiro ou falso. O 1 está contido em A. Você vai julgar isso aqui para mim como verdadeiro ou falso. Depois, o conjunto formado pelo 1 e pelo A pertence a A. Você vai julgar isso aqui como verdadeiro ou falso. O conjunto formado pelo 1 e pelo A está contido em A. Você vai julgar como verdadeiro ou falso. Vazio está contido em A. Você vai julgar como verdadeiro ou falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos colocar mais... Vamos completar aqui, né? O conjunto formado pelo A está contido em A. O conjunto formado pelo conjunto A está contido em A. E a última, 1 e o conjunto contido em A, desculpa, o conjunto formado pelo A, estão contidos em A. Ok? Vamos lá. Isso aqui. E olha, eu posso falar, a depender do edital e a depender do concurso, o cara pode levar o dinheiro dele para casa, encher o bolso dele, formulando um enunciado desse, trazer 10 itens para serem avaliados como certo, errado ou como VOF, e jogar uma bomba atômica como as questões da prova. Porque isso que está aqui é o suficiente para derrubar.
E se não tiver teoria, é o suficiente para deprimir, né? Então, vamos lá. Vamos superar isso aí. Ó, primeiro, vamos aqui na manha, tá bom? O cara tá metendo contido e pertence. Primeiro que eu vou mirar nos pertence. Mira nos pertence. Quem são os guardiões do uso do pertence? Quem são os guardiões do uso do pertence? Os elementos. Então não vem com papinho para cima de mim. Quais são os elementos do conjunto A? Os elementos são o 1, o conjunto formado pelo A e o A. Então pronto, eu só posso usar símbolo de pertence com esses três. Qualquer outra historinha que ele enfiar para tentar pegar, não vai conseguir. Então, ó, essa que está aqui tem pertence. O 1, aí o que eu já te falei para você ler? O 1, leia. A gente sabe que a leitura é pertence, mas faz a coisa ficar melhor para você. Olha para aquele símbolo de pertence como se fosse é elemento de, facilita a vida, né? Faz isso aí para você mesmo, tá bom? O 1 é elemento de A? É isso, usou o símbolo de pertence, ele está te perguntando se é elemento. O 1 é elemento de A? Sim ou não? O 1 é elemento de A? É. Então pronto, verdadeiro. O 1 é elemento de A, verdadeiro. O conjunto formado pelo A é elemento de A? Não, mas a leitura disso é pertence. Eu sei que é pertence. Mas deixa um negócio bom aqui para você, ó. O símbolo de pertence é para usar quando é elemento. Então leia, ó, o conjunto formado pelo A, é um elemento de A? O conjunto formado pelo A é um elemento de A. Então pronto, é verdadeiro. Ok? Aí vamos lá, ó. Brunão, ó. Leia aqui o pertence como é elemento. O vazio é elemento de A? Você falou para mim que o vazio está contido em todos. O vazio está contido. Não começa a mudar a teoria. Porque se você não se escorar em teoria, vai dar ruim. Agora, se você se escorar nela, ninguém vai te derrubar. Pertence é para usar com elemento. Não complica o que não precisa complicar. O vazio está aqui dentro como um elemento? Não complica. O vazio está aqui dentro como um elemento? Não está como elemento. Então não vai cair em pilha. O vazio está sempre contido. O vazio está sempre contido. Agora, nem sempre o vazio é elemento. Ele não está aqui dentro, ó, como um elemento. Nossa, que está aqui já superou, não é? Isso aqui é falso. E essa aqui, ó. Aqui também eu usei o símbolo do pertence. O conjunto formado pelo 1 e pelo A pertence a A. Você só vai perder questão de pertence a partir de agora se você realmente quiser. Porque pertence é para ser presente na sua prova. O conjunto formado pelo 1 e pelo A é elemento de A? Você está vendo aqui, olha, o conjunto formado pelo 1 e pelo A. Aqui dentro, você está vendo isso? Você não está vendo. Quais são os elementos que você está enxergando dentro de A? Os elementos são o 1, o conjunto formado pelo A e o A. Só! Isso aqui não é elemento. Então, para cima de mim, já foi, já era. Isso aqui é falso, tá bom? Não pulei, não. Você pulou uma. Não, é porque eu estou indo aqui na estratégia. Eu estou indo no que é o mais fácil, que é o uso do pertence, pô. Pertence é para ser presente para vocês. Só vai usar símbolo de pertence se o cara estiver dentro do conjunto como um elemento. Ponto. Isso aqui não adianta forçar a barra que você não está vendo. Não, mas eu tô... Não, então faz exame de vista. Corre atrás do oftalmologista, porque você não está vendo isso aqui não. Desse jeito aqui você não está vendo, tá bom? Dá uma pausa aí, para um pouquinho, que você já está vendo coisa que não é para ver. Agora o bicho pega com esse negócio do contido. Esse contido a gente sabe que a galera de vez em quando dá uma patinada. O contido ele tem mais chance de fazer você errar. Perfeito? O contido tem mais chance de fazer você errar. Só que você só que se você tiver escorado em teoria, ninguém vai te derrubar. Contido é para subconjunto. Qual que é a chance dessa proposição que está aqui ser verdadeira? Nenhuma. Ih, professor, eu achei que essa aqui era verdadeira. Cara, para você usar o símbolo de contido, para você usar...
para início de conversa, você tem que ter conjunto. O 1 nem está dentro de Chaves. Como que você se presta a esse papel? Caraca, Brunão, que vacilo. Pois é, que bom que vacilou aqui. Né? Já falei, na hora da prova você pode até errar, mas vamos errar bonito. Né? Vamos errar de maneira digna. Errar o básico, não. Ó, que 1 está contido em A, me respeita, se respeite, velho. Símbolo de contido é para falar de subconjunto, tem que ter chaves. Aqui nem chaves eu coloquei. Então, ó, isso aqui é falso, hein? Isso aqui é falso. Tá bom? Isso aqui é falso. Isso aqui é presente. Mirou num vazio contido, um vazio pode estar contido no conjunto que for. Vazio contido, sempre verdade. O vazio está contido no próprio, o vazio está contido em qualquer conjunto. O vazio sempre está contido. Vazio contido, tá certo? Verdadeiro. Nem pensa, não pensa, não pensa, não pensa. O vazio sempre está contido, não pensa, tá bom? Já pulou essa etapa aqui. E aí os problemas estão diminuindo. Agora vamos dar uma olhada aqui. Conjunto formado pelo 1 e pelo A está contido em A. Aí o que você tem que perguntar é o seguinte: se é o contido, é subconjunto. O que você tem que se perguntar é o seguinte: desse conjunto aqui, ó, desse conjunto aqui, eu consigo, a partir dos elementos desse conjunto, colocar numa sacolinha esse conjunto aqui? Olha para as chaves como se fosse uma sacolinha, tá bom? Você está vindo aqui, ó, e está pegando os elementos aqui. Você consegue colocar numa sacolinha esses dois elementos aqui? Então, o que você tem que se perguntar quando for subconjunto é o seguinte: o 1, ele está aqui como elemento de A? Está. O A está aqui como elemento de A? Está. Opa! Vamos voltar no básico. O que é ser subconjunto? Um conjunto é subconjunto de outro quando todos os seus elementos são elementos do outro. Então, quando eu uso esse símbolo de contido, é por isso que você tem que saber quando usa. Eu uso o símbolo de contido para relacionar subconjunto. O que é subconjunto? Esse cara ser subconjunto desse pede que esses elementos estejam dentro de A. Eles estão como elemento de A? Estão. Ó, o 1 é elemento de A e o A é elemento de A. Eu estou falando desse A aqui. Ó, o 1 é elemento de A, o A é elemento de A. Então, este conjunto é um subconjunto de A. Isso é verdadeiro. Perfeito? Isso aqui é verdadeiro. Cuidado com essa aqui. Professor, está errado. Por quê? Aqui tinha que estar o símbolo de pertence. Aqui foi aquela hora que você passou do ponto. Que tem as etapas, né? Tem hora que você não está nem dentro da conversa ainda. Sabe aquela hora que você está numa festa, num lugar que os caras estão conversando, você está assim, meu Deus, do que eles estão falando? Então, já passo, né? Tem as etapas. Então, em alguns momentos você está naquela etapa que eu estou falando, você está assim, do que está falando? Em outros que é o seguinte, você já entrou para a conversa, mas aí você joga um assunto aleatório que cala todo mundo. Você gera um climão. Foi aqui, ó. Aqui você gerou um climão comigo. Você passou do ponto, entendeu? Você foi além. Eu entendo que você queira usar o símbolo de pertence. Eu poderia usar o símbolo de pertence? Até poderia. Porque, ó, o conjunto formado pelo A é um elemento. Tá vendo aqui, ó? O conjunto formado pelo A é um elemento. Então, você pode usar o pertence. Só que não quer dizer que seja só o pertence. Como aqui eu coloquei o contido, pisa no freio, sandalinha da humildade, como eu estou usando o contido, não complica. Não complica. Usar o símbolo de contido é falar de subconjunto. Velho, para ser subconjunto, você só tem que se perguntar o seguinte: esse cara que está aqui, ele está aqui como um elemento? É só isso. Ser subconjunto implica você olhar para o elemento e ver se ele está dentro do outro também. Esse cara que está aqui, ó, esse A que está aqui, ele está aqui também? Sim, mas cuidado com a justificativa, tá bom? Cuidado com a justificativa. O conjunto formado pelo A está contido em A não por conta desse cara, mas por conta desse que está aqui, ó. Com esse cara que está aqui, eu posso colocar ele numa sacolinha, isolar ele aqui dessa galera, colocar ele numa sacolinha e levar para casa. Colocar numa sacolinha e colocar dentro de chaves e criar um subconjunto. Levar para casa e criar o subconjunto. O conjunto formado pelo A
está contido em A. Isso aqui está certo. Beleza? Isso aqui é verdadeiro. Então, cuidado. Isso aqui é verdade, mas é verdade por conta de qual elemento? Desse. Eu peguei esse cara que está aqui, coloquei numa sacolinha e levei para casa. Coloquei dentro de chaves e levei para casa, gerei um subconjunto. E esse que está aqui? Sabe aquela compra que você faz, você coloca 2 sacolinhas? É isso, né? Ó, eu tenho um conjunto, e esse conjunto que está aqui já tem que estar porque eu estou usando o símbolo de contido. Então, claro que eu tenho que ter um conjunto. Aí eu te pergunto o seguinte, eu criei um subconjunto e dentro dele tem um conjunto formado pelo elemento A. Eu consigo criar esse subconjunto? Consigo. A partir de qual elemento? Desse. Olha para cá. Quando eu vou criar subconjunto, eu abro chaves. Abrir chaves. Aí eu quero criar um subconjunto. Abrir chaves. Aí agora eu pego alguém aqui dentro e jogo ali naquele conjunto. Peguei esse cara e joguei dentro do meu conjunto. Então fica dentro de chaves um outro conjunto. Não, eu achei que estava errado, porque achei mal estranho esse negócio aqui de chave dentro de chave. Entenda o que aconteceu. Como eu estou querendo criar um subconjunto, eu abro chaves. Porque se é um subconjunto, eu preciso criar um conjunto. O mínimo que eu preciso para abrir um conjunto é ter chaves. E aí, dentro desse conjunto, eu peguei quem? Esse cara e joguei para cá. Então, pronto. Ó, tem um conjunto e dentro dele tem um conjunto formado pelo A. Então, pronto. Isso aqui está certo. Beleza? Isso aqui é verdadeiro. E essa que está aqui? Ah, essa que está aqui, eu acho que tá... Essa que está aqui, você não dá moral para ela. Você deu, né? Eu te iludi, né? Ah, que bom que foi aqui, que não foi na prova. O que é isso? Você não tem nenhum, você não dá moral para isso daqui. Do jeito que foi colocado aqui, se você for levar ao pé da letra, isso aqui está errado. Para eu querer tratar alguma coisa como contido em A, o mínimo que eu espero é que eu esteja falando de conjuntos. Isso aqui é elemento, ó. Isso aqui nem tem chaves, tá vendo? Isso aqui tá aqui, ó. Desculpem, isso foi um espirro. Mas eu sempre falo que segurar espirro não dá, né? Segurar espirro é uma situação horrível. É um maior incômodo. Como tá aqui falando do contido, não dá para dar moral para esse um fora de conjuntos, né? Então, é falso. Ih, Bruno, pô, vacilei. Não, essa que tá aqui, pô. Contido. Trazendo esse cara que tá aqui nem dentro de conjunto. Não, não dá, tá bom? Beleza? Se estivesse dentro de chaves, aí pronto. Aí sim. Tá? Se estivesse dentro de chaves, eu poderia. Criei um subconjunto, abro chaves. E venho aqui, pego e jogo lá dentro. Peguei um, joguei lá dentro, peguei o conjunto formado pelo A, joguei lá dentro. Pronto, joguei dentro da minha sacolinha, dentro do meu subconjunto. Abri chaves, joguei os caras lá dentro. Aí sim, dentro de chaves estaria correto. Do jeito que está aqui, está fora. Tranquilo? Então, acrescentei esse aqui e agora vamos fazer o que já estava proposto para a gente poder fechar esse bloco. Bora lá. Qual é essa que está aqui? Dado o conjunto C, formado pelos elementos, ó, então esse aqui é o conjunto C, aqui o conjunto C. Não vou nem falar quais são os elementos, eu quero ouvir você falar quais são os elementos, tá bom? Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Fala para mim aí quais são os elementos de C. Mas eu quero ouvir a conversa direito, hein? Quais que são os elementos de C? Os elementos de C são o 1 e o 5. Tchau. Volta, né? Volta 10 casas. No nosso joguinho aqui, volta aí 10 casas e conversa comigo direito. Eu não estou vendo um aqui como exemplo. Você está vendo? Você está vendo mesmo um aqui como elemento? Então volta 10 casas e marca consulta com o oftalmologista. Não, o 1 não está aqui como elemento. Você está vendo ali... Ah! Você está vendo o conjunto, né? Um conjunto unitário. Ó, tá até gastando. Olha seu vocabulário, hein? Você está vendo o conjunto unitário formado pelo elemento 1. Ah, nossa, ó. Lindo. Aí sim. Dentro do conjunto C, nós temos um elemento que é um conjunto unitário. Um conjunto que tem dentro dele o elemento 1. E o outro elemento é o número 5. Então, pronto. Dentro desse conjuntinho, tem ali um conjunto
É como se fosse, dentro da sacolinha, tem uma outra sacolinha, e ali dentro tem um elemento, certo? E tem a cena, imagina a cena aqui, ó, a sacolinha de supermercado, aí dentro dessa sacolinha de supermercado tem uma sacolinha com shampoo, aí você coloca ali que é para não entornar, e tem o outro produto, sei lá, tem o desodorante que você comprou. Pronto, é isso que você está vendo aqui. Meu Deus, que viagem, Bruno. É isso, tá bom? A sacolinha maior é o conjunto. Dentro desse conjunto tem um outro conjunto, que é uma outra sacolinha, certo? E tem ali o produto que está avulso, mas dentro da sacola, está dentro do conjunto. Vamos lá. O conjunto formado pelo 1 pertence ao conjunto C? Sim ou não? O conjunto formado pelo 1 pertence ao conjunto C? Se trate bem. O símbolo do pertence pede a leitura como é elemento? Então, ó, esse que está aqui, ó, esse que está aqui, o que ele está te perguntando é o seguinte, o conjunto formado pelo 1, o conjunto formado pelo 1 é elemento de C? É elemento de C. Então pronto, isso aqui é verdadeiro. Ok? E aí você imagina, né? Por isso que a gente tem que adaptar a fala para preparação para concurso. Você imagina um matemático todo formal levando a teoria dos conjuntos como sacolinhas, né? O cara quer me esbofetear, né? Mas se de alguma maneira fizer sentido, vamos ver as sacolinhas, gavetas, enxergue como quiser, tá bom? Vê aqui, ó, letra B. 5 pertence ao conjunto C. 5 pertence ao conjunto C. 5 pertence ao conjunto C. Ele está te perguntando se 5 é um elemento do conjunto C. 5 é um elemento do conjunto C? Se trate bem. Ou trate-se bem. Símbolo de pertence, a pergunta é elemento? 5 é elemento de C? 5 é elemento de C. Então pronto, verdadeiro, não precisa sofrer não, tá bom? Tá aqui, ó. Agora acabou a cota de elementos, né? Os elementos são os guardiões do símbolo de pertence. E que esse vazio está querendo usar o pertence aqui, já acabou a cota, ó. Tem 2 pertences, já tiveram 2 proposições verdadeiras. O que esse vazio está querendo entrar na onda? Esse vazio que está aqui, esse vazio aqui não cola não, tá bom? Ó, conjunto vazio pertence ao conjunto C, o vazio está sempre contido. O vazio nem sempre é elemento. O vazio não está aqui dentro como elemento. Então me respeite e se respeite. Isso aqui é falso. Tá bom? Agora, o vazio contido em não pensa. Aí é para ligar o piloto automático e partir para o abraço. O vazio está contido. O vazio está começou. O vazio está contido em qualquer coisa, em qualquer conjunto. Então o vazio está contido. Tá contido. Perfeito. O vazio é sempre subconjunto. O vazio sempre estará contido. O vazio é sempre subconjunto. Tá bom? Pronto. Passamos por essa? Agora dá uma olhada nessa. Brunão, mas esse vídeo não acaba, né? Isso. Não acaba não. Se você acabar ele bem acertando, não preocupa com isso não, tá bom? Vamos lá. Dado o conjunto D, formado pelos elementos, aí fala para mim. Fala para mim. Quais são os elementos? Quais são os elementos de D? Os elementos de D são o número 1, isso. O conjunto unitário formado pelo número 1, beleza. O número 2 e o número 4. Esses são os elementos de D. O número 1, o conjunto formado pelo número 1, o número 2 e o número 4. Então, o conjunto D tem 4 elementos. Tem 4 elementos, então, são com esses 4 que eu posso usar o símbolo de pertence. Perfeito? Então, ó, meu conjunto é minha sacolinha, né? Minha sacolinha, essa chave e essa que está aqui. Aí lá dentro da sacolinha tem 3 produtos diferentes. Tem um produto A, um produto B, um produto C, e aí dentro dessa sacolinha tem uma outra sacolinha, que dentro dela tem alguma coisa. Perfeito? E aí, vamos lembrar. O símbolo de pertence eu só posso usar com quem estiver dentro da sacolinha, com os elementos. E o símbolo de contido é para eu criar conjuntos a partir desse, ou seja, eu vou abrir uma nova sacolinha com os elementos que estão aqui dentro. Então, se eu for falar de subconjunto, eu tenho que abrir chaves. E vou pescando os caras que estão aqui dentro. Eu abro chaves e pesco os caras aqui dentro.
certo? Então vê para mim aí, ó. Letra A. 1 pertence a D. 1 pertence a D, isso que daqui é verdadeiro ou falso? 1 pertence a D, tá certo. Por que é certo dizer que 1 pertence a D? Porque o 1 é um elemento de D. Tá certo. O 1 pertence a D. 1 é um elemento de D. Então isso aqui tá certo, verdadeiro. Isso aí. Letra B, o vazio pertence. O vazio está sempre contido. O vazio está sempre contido. Pertencer é outra conversa. Para ele pertencer, você tem que enxergar ele aqui dentro. Você está enxergando o vazio ali? Não, né? Então a segunda é falsa. Perfeito. Olha essa que está aqui. O conjunto formado pelo 1 pertence ao conjunto D? O conjunto formado pelo 1. O conjunto formado pelo 1 pertence ao conjunto D? Pertence. Por quê? Não é por conta desse cara aqui, não. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó, ele é um elemento, tá vendo? Então, se ele está aqui como um elemento, ele pertence. Letra C é verdadeira. Ele é um elemento. Agora, cuidado, cuidado, porque na letra D ele está usando o símbolo de contido. Quando eu falar do contido, não se esqueça do básico. Para um conjunto estar contido em outro, você tem que verificar se todos os elementos desse conjunto são elementos daqui, gente. É isso. O conjunto formado pelo 2 e pelo 4. O conjunto formado pelo 2 e pelo 4 está contido? Estar contido implica ser subconjunto. Ser subconjunto implica todos os elementos desse têm que estar dentro do outro. Todos os elementos do conjunto 2 e 4 estão dentro do conjunto D? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ó, dentro dessa sacolinha tem o 2 e tem o 4. De onde que eu busquei o 2 e o 4? Daqui, olha. Eu tinha aqui esse conjunto, abri uma sacolinha nova, abri um conjunto, vim aqui, peguei o 2, joguei lá dentro, vim aqui, peguei o 4, joguei lá dentro. Pronto. O conjunto formado pelo 2 e pelo 4 está contido em D. Então ela é verdadeira. Perfeito? Essa que está aqui, o conjunto formado pelo 2. O conjunto formado pelo 2 está contido em D? O conjunto formado pelo 2 está contido em D? Estar contido implica ser subconjunto. Se for subconjunto, é porque o elemento desse conjunto tem que estar aqui. Você está vendo o elemento desse conjunto aqui, sim ou não? Eu estou, Brunão. Então pronto, então é verdadeiro. Ser, ó, você só usa o símbolo de contido, você só usa o símbolo de contido se for subconjunto. Ser subconjunto implica ter todos os elementos dentro do outro. E sim, esse conjunto que está aqui tem o elemento 2 e o 2 está aqui dentro, então pronto, é verdadeiro. Tá bom? Muito bem. Só lembrando que eu poderia trazer essa informação que está aqui assim também, né? Olha, já que o conjunto formado pelo 2 e pelo 4 está contido em D, eu posso dizer que o D contém o conjunto formado pelo 2 e pelo 4. Já que o conjunto formado pelo 2 está contido em D, eu posso dizer que o D contém o conjunto formado pelo 2. Pergunta. Quantos elementos, ou melhor, quantos subconjuntos o conjunto D poderia nos dar? Se eu começasse a montar as sacolinhas aqui com os elementos que eu tenho aqui dentro, quantas a parte que eu poderia montar? Quantos subconjuntos o conjunto D me daria? Lembre-se que a gente tem uma fórmula. 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Como esse conjunto que está aqui tem 4 elementos, o número de subconjuntos seria 2 elevado a 4, 16. Então, com esses 4 elementos, eu conseguiria criar 16 subconjuntos. Seriam, então, 16 proposições verdadeiras em que eu poderia usar o símbolo de contido. Tá bom? Maravilha. Muito bem. Olha esse exemplo que está aqui. Dado o conjunto C formado pelos elementos, quais são os elementos do conjunto C? Quais são os elementos do conjunto C? Os elementos do conjunto C são... Como você lê isso aqui? O vazio, isso. O vazio,
O conjunto formado pelo 1 e o elemento A. Então, reparem. Dentro desse conjunto, eu tenho 3 elementos. Vamos imaginar a sacolinha. Brincadeiras à parte, mas é sério. Sacolinha maior é o conjunto C. Aí é como se dentro da minha sacolinha eu tivesse lá dentro uma sacola vazia, que é o meu conjunto vazio, certo? Aí lá dentro tem uma outra sacola, tem um elemento lá dentro. E tem uma parada que está avulsa, tipo uma laranja. Certo? Então, ó, estou carregando a minha sacola, que é o meu conjunto C. Dentro do meu conjunto C, tem uma sacola vazia lá dentro. Por quê? Porque eu sempre posso colocar uma sacola vazia dentro de um outro conjunto. O vazio está sempre contido. Então, dentro de qualquer conjunto, eu vou poder meter uma sacola vazia. Certo? Nesse caso, desculpem, só para não confundir, tá? Porque aí colocar o conjunto vazio, aí é colocar como um elemento, tá bom? Não confunda com a história do tá contido, não, tá? É outra coisa. O exemplo que eu estou querendo trazer é, tem um conjunto, e lá dentro, como um elemento, eu tenho uma sacola vazia, eu tenho um conjunto, tá? Que é a sacolinha vazia. Aí tem uma outra sacolinha que tem uma coisa dentro dela, sei lá, um sabonete, e tem uma laranja. Tem um elemento A que está fora da sacola, perfeito? Então vamos lá. O vazio pertence ao conjunto C? Ou seja, a sacola vazia está dentro da mesma... Tá, não tá? Porque ó, o vazio está aqui como um elemento. Então, nesse caso, essa proposição é verdadeira. Ih, Brunão, mas nessa que tá aqui eu já fui quente, velho. Falei que estava errado, porque você falou que o vazio sempre estava contido. Isso. O vazio sempre está contido. O vazio sempre está contido. Mas nesse caso, o vazio também pertence. Porque ele está aqui dentro como um elemento, certo? Então, para esse conjunto que está aqui, eu tenho o vazio contido, certo? Isso é verdade, porque o vazio sempre será subconjunto. Daquele conjunto que está ali, eu sempre posso criar uma parte do qual eu não traga elementos. Essa seria a história de você visualizar o vazio, né? Mas nesse caso aqui, ó, o vazio também pertence. Ele é um elemento. Então pronto, ó, verdadeiro. Ok? Verdadeiro. O vazio pertence. Aqui dentro tem meu conjunto vazio. E o 1 pertence a C? O 1 pertence ao conjunto C? Cuidado para não cair em pegadinha. Cuidado para não emocionar. Cuidado para não se iludir. Bruno, eu estou vendo o 1 aqui como elemento. Não. Elemento é o conjunto. Certo? O conjunto formado pelo 1 é o elemento. O 1 sozinho ele não está ali como elemento. Não vai patinar no básico. O símbolo de pertence, você só pode usar o símbolo de pertence com os elementos. Perfeito? O 1 ele não é elemento desse conjunto. É o conjunto formado pelo 1, que é um elemento. Então essa terceira que está aqui está errada. Perfeito? É falsa. Quantos subconjuntos eu poderia criar a partir daquele conjunto C? Número de subconjuntos seria 2 elevado a 3, 8. Eu vou fazer questão de listar os subconjuntos desse conjunto C. Deixa eu ser chato. Quero que você enxergue esses subconjuntos aqui, tá bom? Vão ser 8 subconjuntos que a gente vai fazer, que a gente vai encontrar. A gente vai dizer, então, que o número de elementos do conjunto das partes, quando a gente falar de conjunto das partes, nós estaremos falando do conjunto que eu crio e enfio ali todos os subconjuntos. Então, a gente diz que o conjunto das partes tem 8 elementos. O conjunto das partes é formado pelos subconjuntos. Então, esse conjunto que está aqui me dá um total de 8 subconjuntos. Vamos colocar no papel quais são os subconjuntos? Vou deixar indicado aqui, olha. Esse conjunto, então, é o conjunto das partes de C. Tá bom? Conjunto das partes de C, acostumem-se, é o conjunto formado pelos subconjuntos. Então, vamos lá. Com os elementos, ó, com os 3 elementos, com esses 3 elementos, o conjunto vazio, a sacolinha vazia. A sacolinha que tem lá dentro um elemento e o elemento sozinho, né? O produto lá sozinho.
que eu posso fazer? Posso criar um subconjunto que é o quê? Que é o vazio, porque o vazio sempre está contido, certo? O vazio sempre está contido. Ok, aí agora eu vou criar um outro conjunto. Olha para cá. Agora eu vou criar um outro conjunto. Eu vou criar um outro conjunto em que lá dentro eu vou colocar o conjunto vazio. Então olha para cá. Um outro subconjunto é esse que está aqui, ó. Então lembra que em alguns blocos atrás eu brinquei com vocês que vocês tinham que tomar cuidado, porque quando a gente quer passar uma ideia de vazio, ou é o zero cortado ou são as chaves. Professor, isso que está aqui você falou que está errado. Não, isso aqui estaria errado se eu quisesse passar a ideia do vazio. O que eu estou criando aqui é um subconjunto. E, professor, confundi. Não confunda. Porque, ó, se fosse para fazer conjunto com isso aqui, você ia desembolar. Ah, mas se for assim, tá fácil. Então, cria um conjunto a partir disso. Ah, então um conjunto abre chaves e lá dentro enfia 1. Abre chaves e lá dentro enfia 2. Está fazendo a mesma coisa. Você está criando subconjuntos. Então, abre chaves. Abrir chaves. Pega o primeiro elemento e mete lá dentro. O primeiro elemento é o vazio. Pronto. É isso. Você quer criar subconjuntos? Abre chaves, pega o cara que está lá e joga para dentro. Está aqui, ó. Abri chaves, peguei o vazio e joguei aqui dentro. Abre chaves de novo. Vou abrir chaves de novo. Olha para cá. Abre chaves e vai pegar o elemento que está lá dentro. Só que o elemento que está lá dentro é um conjunto. Então você coloca, ó. É o conjunto formado pelo 1. Outro subconjunto. Outro subconjunto, ó, é o conjunto que vai ter lá dentro o A. Gente, entendam que todas essas chaves que eu estou colocando aqui é porque eu estou gerando subconjuntos. E o trabalho que eu estou tendo é de abrir chaves para gerar um subconjunto, vir aqui, capturar um elemento e jogar lá dentro. Pronto, eu abri chaves, peguei o vazio e joguei aqui dentro. Abri chaves, peguei esse cara, joguei aqui dentro. Abri chaves, peguei esse cara, joguei aqui dentro. Já peguei eles individualmente, né? Agora eu vou pegar eles 2 a 2. Então eu vou colocar aqui, ó, abre chaves, e aí, ó, vou pegar o vazio e o conjunto formado pelo 1 e joga lá dentro. O vazio e o conjunto formado pelo 1. Perfeito. Depois, outro subconjunto, então se vai criar subconjunto para início de conversa. Abre chaves. Abre chaves, vem capturar. Quem que você quer capturar agora? Ah, eu quero pegar esse cara e esse e jogar para cá. Então pronto. Pega o vazio, o conjunto com o elemento, né, o elemento A e joga aqui. Depois, tem outra dupla que dá para você formar? Tem. Então abre chaves e aí vai colocar quem? Pega esses dois aqui, ó. O conjunto formado pelo 1 e o A. Tá vendo aí? Conjunto, ó, abre chaves, pega aqui o conjunto formado pelo 1 e joga o A aqui para dentro. E por fim, lembrem-se de que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então eu consigo pegar todo mundo, capturar e jogar para uma outra sacolinha. Então abre a sacolinha e coloca lá dentro, ó, o próprio conjunto vazio, o conjunto formado pelo 1 e o A. E aí essa chave que eu estou fechando aqui, ó, é porque eu abri um conjunto, né? Eu abri um conjunto que é o chamado conjunto das partes. É um conjunto em que eu coloquei todos os subconjuntos. Ok? Eu abri um conjunto, e aqui eu coloquei dentro todos os subconjuntos. Tanto que eu tenho quantos elementos aqui? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Não era um conjunto formado por 3 elementos? Quantos subconjuntos teríamos que encontrar? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. Aqui, o conjunto das partes é formado por 8 elementos. São os seus 8 subconjuntos. Tá bom? Então, na hora de criar subconjunto, abre chaves. Vem aqui e captura quem você quer colocar e joga para dentro. Tá bom? Beleza. Ó, o zero sozinho é o vazio, tá bom? Este vazio, ele sempre está contido. Este vazio que está aqui não tem nada a ver com esse vazio. Esse vazio que está aqui
é porque o vazio sempre será subconjunto. Ok? Muito bem. Deixa eu limpar essa tela aqui. Olha essa. Dado o conjunto C, formado pelos elementos, olha para cá. Dado o conjunto C formado pelos elementos. Quais são os elementos aqui do conjunto C? Fala para mim. Quais são os elementos do conjunto C? Os elementos do conjunto C, primeiro, quantos são? São 3. São 3 elementos para o conjunto C, ok? Meu conjunto C tem como elementos o vazio. Eu coloquei a mesma, as mesmas. Ah, não, é porque é a mesma. Tá, desculpem, gente. É porque é só a sequência. Né? Então é o mesmo enunciado, porque eu tô assim engraçado. É porque é a mesma sequência, tá? É só porque aqui eu coloquei outras perguntas. Então vamos lá. A mesma cena que a gente está vendo. Chaves tem uma sacolinha. Aí lá dentro tem uma sacolinha vazia. Tem uma sacolinha que tem um elemento lá dentro e tem um elemento que está avulso. Dentro da sacola, mas fora de uma outra sacolinha. O conjunto formado pelo 1 está contido em D? O conjunto formado pelo 1 está contido em D, não, em C. O conjunto formado pelo 1 está contido em C. Para estar contido, tem que ser subconjunto. Para ser subconjunto, todos os elementos daquele conjunto ali têm que ser elementos de C. É só isso o que vocês têm que perguntar. Então, cuidado, cuidado. Quando eu falo que o conjunto formado pelo 1 está contido em C, o que você tem que se perguntar é o seguinte: o número 1 está aqui dentro como um elemento? O número 1 está aqui dentro como um elemento? Não, o número 1 não está ali como elemento. Então, o conjunto formado pelo 1 não está contido em C. Essa informação ela é falsa. Ih, professor, peraí que eu me confundi. Você está olhando para o conjunto 1 formado pelo 1 como um elemento. Eu poderia dizer que o conjunto formado pelo 1 pertence a C. Agora, que ele está contido, não. Porque para estar contido, você tem que ver se o 1, que é o que está lá dentro, se o 1, que é o que está dentro dessa sacolinha, ele estava aqui dentro como um elemento. E o 1 não estava aqui dentro como um elemento, certo? Ele não estava sozinho aqui dentro. Ele estava dentro de um outro conjunto. Então está errado. A letra D, isso aí. A letra D ficaria correta se vocês colocassem assim, olha, que o conjunto formado pelo conjunto unitário que tem cujo elemento 1 está contido em C. Aí sim, ficaria correto. Tá bom? Isso que está aí. Se colocasse dentro de chaves, estaria perfeito. Porque aí, esse cara que está aqui, ó, o conjunto formado pelo 1 está aqui como um elemento. Isso aí. O conjunto formado pelo A está contido em C? O conjunto formado pelo A está contido em C? Sim ou não? Fala para mim, fala para mim. Sim. O conjunto formado pelo A está contido em C. Por quê, pessoal? Para você verificar se é subconjunto, não confunda. Para você usar o símbolo de contido, para você verificar se um conjunto é subconjunto, você tem que ver se os elementos desse conjunto são elementos do conjunto C. Olha para cá, dá zoom nisso daqui, ó. Qual que é o elemento desse conjunto? Qual que é o elemento desse conjunto? O elemento desse conjunto é o A. Eu te pergunto o seguinte, o A está aqui dentro como um elemento? Ah, olha aqui o A como um elemento. Então pronto. Tá? Porque aí eu fiz o quê? Abri uma sacolinha, abri meu subconjunto, peguei o A e joguei lá dentro. Criei isso que está aqui. Isso que está aqui é um subconjunto. Então vamos de novo na letra D. Na letra D eu tinha isso que está aqui, ó. Ó. Na letra D eu tinha isso que está aqui. Para ser subconjunto, você tem que ver se o cara que está aqui como elemento, está aqui como elemento. E aí, quem que está aqui como elemento? O 1. O 1 é o elemento. Você está vendo o 1 sozinho aqui como elemento? Não, então não é. Certo? O conjunto formado pelo 1 não é um subconjunto de C. Agora, o que foi colocado na letra E, o conjunto formado pelo A, está aqui dentro. O conjunto formado pelo A é subconjunto. Por quê? Porque eu pego esse cara que está aqui, que é o A, e enxergo ele aqui. Ó. Olha o A aqui.
Então, esse conjunto, ele foi criado a partir de um elemento aqui. Então, este conjunto é um subconjunto de C. Tá bom? Essa que tá aqui é verdadeira. E essa que tá aqui? Letra F. O conjunto formado pelo vazio e pelo elemento A está contido em C. O que você tem que fazer? Olha para cá. O que você tem que se perguntar é o seguinte. Tá vendo esses caras aqui dentro? Esse cara aqui e esse cara aqui, eles são elementos de C? Sim ou não? Desculpem, aqui é um A, né? Ó. Esses caras aqui são elementos do conjunto C? Aqui tem o vazio, ele está aqui como elemento. E aqui está o A, ele está aqui como elemento. Então, o que eu fiz? Eu criei um subconjunto, então eu abri chaves, vim aqui, peguei o vazio e joguei para dentro, vim aqui, peguei o A e joguei para dentro. Pronto. Como que eu crio um subconjunto? Eu crio um conjunto, abro chaves e pego elementos que estejam em C. Peguei o vazio e peguei o A. Então, sim, esse aqui é um subconjunto. Tá bom? Perfeito. Missão cumprida. Missão cumprida que ficou comprida, né? Professor, mas esse vídeo... Mas é o que eu falei, né? Entre entregar um videozinho de 5 minutos e tapear várias situações aqui, melhor, né? Que fique um vídeo mais extenso para você parar de ser realmente tapeado. Então, se tiver dúvida, dificuldade, pode ser que tenha acontecido. Lembra que eu falei no meio desse vídeo aqui? Eu fico muito feliz se você conseguiu desembolar tudo que eu coloquei nesse vídeo aqui, acertando, se não todas, praticamente todas. Agora, se errou, faz parte. Lembre-se, é muita pretensão, principalmente para você que talvez tenha ali um ranço, uma dificuldade, talvez você que não tenha tido uma base boa na matemática, é muita pretensão, às vezes, querer que isso tudo realmente faça sentido de uma hora para outra. Você tem que ir digerindo isso aí aos poucos. Então, sempre que necessário, você volta o vídeo, acompanhe novamente e tente também, na medida do possível, ler os PDFs, tá bom? A leitura dos PDFs é muito importante para que vocês se acostumem com os termos, com o vocabulário matemático, tá bom?